Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cumprimento a si e si cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, cuja presença hoje nos honra, Senhor Embaixador da Santa Sé, Monsenhor Ivo Scapolo e Senhores Embaixadores e representantes do Corpo Diplomático, Senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Senhores representantes das chefias militares e policiais, Senhor Vice-Presidente da ANAFRE, um cumprimento especial a Rita Correia Afonso, filha do nosso saudoso Fernando Correia Afonso, que foi Presidente desta Assembleia Municipal, e nela saúdo os demais autarcas que no passado exerceram funções, tanto nesta Assembleia Municipal como na Câmara Municipal e juntas de freguesia. O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Associações de Bombeiros Voluntários de Lisboa, demais convidados, trabalhadores do município e o público. Por último, saúde nesta casa os que nela são primeiros, as senhoras e senhores deputados municipais e presidentes de junta. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. O primeiro verso e depois do adeus também podia representar o sentimento de um povo a quem tinha sido prometida uma primavera, porém abandonado num longo inverno de opressão e de violação dos mais básicos princípios da participação política e da dignidade humana. Às 22h55 do dia 24 de abril, esta música de Paulo de Carvalho sinalizava a prontidão de um movimento que pretendia implementar a democracia num Portugal que, após 48 anos de ditadura, parecia ter-se conformado na apatia da desilusão daquele sonho que a República prometera em 1910, um país governado pelos representantes do povo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Era 00h20 de 25 de abril, quando na letra de Zeca Afonso, Grândola passava a ser Portugal. Um sinal da vontade que o povo fosse, finalmente, o início e o destino da governação do nosso país em direção ao prometido verão da Portugalidade. Hoje, quando celebramos 50 anos sobre essa data, lembramos o sucesso de um novo caminho, assente na reconciliação nacional, na tolerância, no respeito pela divergência, no respeito pela pluralidade, pela dignidade humana. O 25 de abril pretendeu um Portugal inteiro, onde todos participamos sem preconceitos ou pré-julgamentos. E como escreveu Sofia, se não fosse aquele o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo, hoje nós estaríamos todos aqui a comemorar o direito à diferença. Por isso, e em primeiro lugar, devemos todos celebrar, e apesar das nossas divergências, proponho que saudemos, com uma salva de palmas, todas as forças políticas nesta Assembleia, no espírito que Abril nos ensinou. Saúdo o PCP, o PS, o PSD e o CDS, porque estão presentes nesta casa desde o primeiro dia, e desde o primeiro dia da democracia, e na democracia foram constituintes. Sendo os primeiros que lutaram pela estabilização de um Estado democrático, têm a responsabilidade e o compromisso de dele não se desviarem ou permitirem o seu desvio. E se Abril foi a porta para a pluralidade democrática e se esses partidos foram os seus fundadores, a verdade é que a construção de Abril não cristalizou e continua em aberto. Prova dessa abertura é o surgimento de novos partidos, novas representações da vontade popular, diversificada e plural, mas fiéis ao princípio de Zeca Afonso. O povo é quem mais ordena. Saúde por isso o PEV, o Bloco, o LIVRE, os deputados não inscritos nesta casa, o PAN, o MPT, o Aliança, o PPM, a IEL e o Chega, porque complementam Abril e provam que Abril continua hoje a ser construído. Se estes partidos não estiveram na hora inicial de Abril, têm, no entanto, igual responsabilidade em garantir que também não serão a sua hora final. Abril de há 50 anos tem de continuar a representar essa pluralidade, mesmo que ela possa encerrar perigos para si mesma. É que não podemos esquecer
que estes 50 anos, esta longevidade, marca a consolidação de um longo caminho, mas também atenta contra a boa memória do que existia antes desse caminho que quisemos alterar. E na memória humana, no perigo de esquecermos o que há muito quisemos mudar, reside o constante desafio de Abril. Porque há aqueles que, aproveitando-se do facto de que para as gerações mais novas Abril poder só representar mais um feriado, procuram deturpar essa memória, evocando bondades passadas que nunca o foram. A democracia que Abril trouxe é a mais preciosa e frágil forma republicana, mas não é a única. A outra forma republicana que Abril derrubou não pode ser evocada, não pode ficar à espreita, não pode ser contraposição. A ditadura nunca pode representar um princípio de exemplo para coisa alguma. E na intensidade do debate político, na intensidade do que nos separa sobre o futuro de Portugal, nunca regressar a 24 de Abril pode representar argumento ou reflexão. Porque, como sempre afirmou Sá Carneiro, agora também inspiração de outros partidos e cuja memória sirva para honrar e não apenas para encher a boca, a democracia é difícil e exigente, mas dela não nos demitimos. Porque nesse momento, mais do que trair os valores da liberdade, estamos a assumir a nossa incapacidade em evoluir. Estamos a atingir o limite daquilo que conseguimos ambicionar para oferecer aos portugueses. Porque se a diferença ideológica que queremos apresentar incide exclusivamente nas fraquezas da existência humana ou na sociedade em que vivemos, então estamos a dizer a nós próprios que não merecemos escolher. E se não temos capacidade para escolher, então não temos capacidade para liderar. Todos somos diferentes, mas todos somos humanos, com as nossas falhas, mas também com a nossa enorme capacidade de sonhar, acreditar e melhorar. O 25 de Abril não foi feito para que uns sejam virtuosos ungidos por um Deus maior e outros corruptos espúrios. O 25 de Abril não acabou com a PIDE, retirando o privilégio de alguns que sem escrutínio abusavam dessa posição para fazerem perseguição política, para dar liberdade para que alguns, sem escrutínio, desclassifiquem a política e os políticos. O 25 de Abril não criou o Estado laico para que agora tenhamos igrejas a interferir de novo na política. O 25 de Abril não nos trouxe esta Assembleia Municipal e a eleição direta do poder local para que depois tenhamos uma regionalização de nomeados ou uma descentralização efetuada sem diálogo. O 25 de Abril tornou possível o que há 50 anos seria inimaginável. Uma igualdade de direitos, ainda imperfeita, mas que está nas nossas mãos a alcançar. E se muitos questionam essa conquista basilar, se muitos contestam a igualdade de oportunidades, temos de recordar que se não fosse Abril, provavelmente o neto de sapateiro, apesar das suas qualidades, dificilmente lideraria o maior partido da oposição na Assembleia da República. E um jovem de origens humildes de Beja, apesar do seu brilhantismo, não poderia aspirar a governar a capital de Portugal. E se ao invés o 25 de Abril tivesse sido construído com base no ressentimento, com base no ódio, então hoje certamente um sobrinho neto de Marcelo Caetano não estaria a liderar o PSD nesta casa. E é essa janela que a liberdade abriu, que não podemos deixar que se feche. Temos de resistir às derivas do tempo, não permitir que o ódio ganhe terreno, desmontar os cantos de sereia, empenhar todas as nossas forças para que o sonho que levou a liberdade às ruas se cumpra e não se transforme no pesadelo que quisemos recusar. Nos últimos 50 anos, Portugal ganhou a liberdade e o respeito pela dignidade humana. E agora os próximos 50? O que falta fazer? Nas palavras eternas do grande Pessoa, quem te sagrou criou-te português, do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Viva a democracia, viva a liberdade, viva Portugal!